Evasão no Pronatec é discutida na Comissão de Educação. Financiamento de campanhas está na pauta do plenário. E petróleo e gás natural são temas de reunião da Comissão de Assuntos Econômicos no Rio de Janeiro. Destaques desta edição do Senado Notícias. Boa noite. A grande taxa de evasão no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, foi debatida na Comissão de Educação nesta segunda-feira. O Pronatec tem como objetivo democratizar a oferta de cursos técnicos de nível médio e de formação continuada para trabalhadores. A realização de um exame de aptidão no início do curso foi uma das medidas sugeridas para diminuir a evasão. O representante do IPEA, Lucas Ferreira, disse que o objetivo do teste seria decidir qual é o curso mais adequado para cada pessoa e então evitar as desistências. Na mesma reunião, os debatedores também pediram cursos mais alinhados com as demandas da sociedade, do mercado de trabalho e do setor produtivo. Infelizmente, entra quem quer nos cursos e alguns cursos mais exigentes, as pessoas entram e saem porque não conseguem acompanhar. Então, uma correta nivelamento inicial, apenas para saber se a pessoa consegue acompanhar aquele curso ou não, já reduziria bastante essa evasão que a gente tem visto. O segundo é o curso certo, ou seja, curso que esteja alinhado com o mercado, não cursos desatualizados, como a gente vê muitas vezes sendo ofertados. Terceiro, o local certo, ou seja, precisa ser dado cursos onde tem empresas que vão absorver aquela mão de obra. Em seminário no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos fez um debate sobre a exigência de conteúdo nacional nos produtos para exploração dos setores de petróleo e gás natural. O tema foi escolhido como política pública a ser avaliada pela comissão, que também vai analisar a exigência de conteúdo nacional nos setores de telecomunicação, defesa e transporte. Conteúdo local é o percentual mínimo exigido para a participação de empresas nacionais em grandes empreendimentos. A intenção é fortalecer a indústria nacional e gerar empregos aqui no país. No início deste ano, o governo decidiu reduzir os percentuais mínimos de conteúdo local nas próximas licitações para o setor de petróleo e gás natural. O argumento é retomar o crescimento no setor, mas sindicatos de trabalhadores e empresas que atuam na área dizem que a medida vai piorar ainda mais a crise na indústria naval, que depende da indústria do petróleo. A indústria naval já demitiu mais de 50 mil trabalhadores. Dos 40 estaleiros do país, pelo menos 12 estão totalmente parados. O restante está operando de forma precária. É o caso do estaleiro Mauá, no Rio de Janeiro, o mais antigo do país, que hoje está funcionando com apenas 10% da capacidade. Parte da empresa está fechada em processo de recuperação judicial. O estaleiro hoje só faz reparos em pequenos barcos. A construção de 3 navios petroleiros, que tinham sido encomendados pela Transpetro, parou no meio do caminho. Máquinas e equipamentos estão abandonados. Dos 3 navios, 2 estão quase prontos. Dos cerca de 4 mil trabalhadores, hoje são pouco mais de 200. Minha filha trabalhava, meu sobrinho, meu irmão. E hoje a minha família só tem eu aqui trabalhando. O pessoal hoje está vendendo água lá fora, está trabalhando de servente. No seminário que aconteceu no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, representantes de sindicatos de trabalhadores, de empresas e do meio acadêmico criticaram a decisão do governo de mudar a política de conteúdo local nas licitações de exploração de petróleo e gás. É um quadro muito ruim, agravado a cada dia, e com essa história do conteúdo local reduzido da forma que está, para apenas 25%, nós pleiteamos ao governo 40%. Até o final de 2014, nós tínhamos 15 mil trabalhadores diretos e 10 estaleiros abertos, funcionando a pleno vapor. Quando acabam com a ideia do conteúdo local, dos 10 estaleiros,
que funcionavam na cidade de Niterói. Hoje nós temos apenas 3 abertos. O que está acontecendo é uma desmobilização de qualquer política industrial em torno do petróleo. O representante do Ministério da Indústria e Comércio defendeu o conteúdo local, mas argumentou que ele não pode ser um instrumento rígido para o setor. Não podemos ter como objetivo contrariar as forças de mercado, e isso não traria a desejada competitividade para a nossa indústria, mas sim buscar regulamentar o setor de forma que propicie um ambiente em que nossa indústria se desenvolva. O conteúdo local, ele não pode ser encarado como protecionismo. Uma política de proteção é uma política de geração de emprego e renda para o país e para aumentar, inclusive, a massa de impostos no país, porque é um setor que recolhe muitos impostos, além dos royalties. O senador Lindbergh Farias, que é o relator da avaliação da política pública da Comissão de Assuntos Econômicos, pretende levar esse debate para outros lugares do país. Toda a indústria do setor está contra o fim dessa política de conteúdo local. Então, eu acho sim, vou fazer várias, vou fazer em Brasília, vou fazer aqui no Rio e Macaé também, pretendo fazer uma no Rio Grande do Sul também, porque tem um polo naval lá do Rio Grande, pretendo fazer em Pernambuco. Agora estão querendo fazer uma coisa que para mim não pode, que é revisar os contratos de 2005 para cá, contratos assinados. Então nós vamos dar uma grande batalha, porque se eles conseguirem acabar com a política de conteúdo local para trás, aí o desemprego vai crescer muito. Nós praticamente vamos fechar o pouco de estaleiros que nós temos abertos no Brasil. O Supremo Tribunal Federal proibiu o financiamento empresarial de campanhas em 2015. Desde então, a única doação permitida é a de pessoas físicas. Para valer nas eleições do ano que vem, uma nova regra precisa ser votada até o dia 7 de outubro. O Senado negocia um projeto que cria um fundo para bancar as campanhas eleitorais. O dinheiro viria da propaganda partidária e das emendas parlamentares de bancada nos anos de eleição. Nós estaremos formando um fundo que vai alcançar 3 bilhões de reais. Como? 500 milhões decorrentes, mais ou menos, da compensação fiscal que tem origem na propaganda partidária estritamente, e 2 bilhões e meio, que é uma estimativa do que é que representariam 50% das emendas de bancada, de acordo com projeções da execução desse ano. O uso das emendas de bancada para pagar as campanhas não é consensual. Os senadores que são contra dizem que haverá corte de investimentos nos estados. Em um momento de crise dramática para o país, retirar dinheiro de investimento e destiná-los a políticos em campanha eleitoral é um assinte. No meu estado, Amapá, a emenda de bancada está sendo destinada a construir um hospital universitário. Nós vamos abrir mão de um hospital universitário para destinar este recurso à campanha de político. Se for aprovado, o fundo deve ficar sob supervisão do TSE e funcionar da seguinte forma. Logo no início, 10% já fica separado para o segundo turno. No primeiro turno, o fatiamento prevê 2% divididos igualmente entre os partidos, 49% fatiados entre os partidos de acordo com a proporção de votos da última eleição para a Câmara dos Deputados, 34% divididos de acordo com o número de deputados federais de cada partido, consideradas as legendas dos titulares, 15% divididos na mesma proporção das legendas dos senadores. Essas contas têm de ser aprovadas até o final de junho do ano eleitoral. Caso contrário, a divisão é feita de acordo com as vagas em disputa. Outro projeto que deve ser votado nesta semana é a medida provisória que destina 30% do fundo penitenciário, conhecido como FUNPEN, para construção, reforma e aprimoramento de estabelecimentos penais. Esse dinheiro também pode ser usado para a reinserção de presos. Só neste ano, a previsão orçamentária para o FUNPEN é de quase 700 milhões de reais. O texto tem que ser votado até o dia 3 de outubro.
O secretário-geral da Mesa do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, tomou posse no Conselho Nacional do Ministério Público nesta segunda-feira. Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho. Bandeira fica no cargo até 2019 e vai acumular as funções de conselheiro e de secretário-geral da Mesa do Senado. Antes de chegar ao CNMP, Bandeira foi diretor-geral e advogado da Casa. A indicação dele foi aprovada em plenário na última terça-feira. O Conselho atua na fiscalização administrativa, financeira e disciplinar do Ministério Público e seus integrantes. A crise econômica do Rio Grande do Sul é o tema do programa Assunto de Estado, que vai ao ar nesta noite. O entrevistado é o senador Lazier Martins. O Rio Grande do Sul vive a pior crise fiscal de sua história. A previsão é de que até o final do ano que vem, o rombo nas contas públicas chegue a 8 bilhões de reais. Faltam recursos para investir e mesmo para pagar os salários dos servidores públicos que estão sendo parcelados. Com o objetivo de amenizar o problema, o governo estadual quer renegociar as dívidas com a União e vender empresas públicas. Na opinião do senador Lazier Martins, convidado do programa Assunto de Estado, as medidas são necessárias, mas insuficientes. O senador defende que o governo federal pague ao Estado os recursos devidos em função da Lei Candir, que deu isenções fiscais para empresas exportadoras, retendo impostos que seriam dos estados. Nas especulações que tenho feito, inclusive convidei consultores do Senado para uma conversa no meu gabinete, eles acham que recuperar o passado é muito difícil. A União não tem recursos. Vai alegar sempre isso. Não tem recurso nem para as estradas que estão paradas lá no Rio Grande do Sul. Mas, se der daqui para diante, já é lucro. Já é o que dizem os economistas do governo, dizem, olha, já é um consolo se a Lei Candir pudesse valer a partir de agora com as compensações. O Assunto de Estado começa logo depois do programa Argumento, não perca. E no programa Argumento de hoje, o senador Regufe conversa com a jornalista Tânia Horman sobre as propostas de criação de um fundo eleitoral que tramitam no Congresso. O senador afirmou ser contra a destinação de dinheiro público para financiar campanhas. Constituir esse fundo é que eu acho que não é o melhor caminho nesse momento. Acho que as campanhas têm que ser simples, têm que ser muito mais baratas do que elas são hoje. Inclusive, iria ser um debate apenas de ideias. Não é só o debate das máquinas, das estruturas. Porque esse dinheirão que eles gastam para contratar cabos eleitorais, que é uma forma disfarçada de você comprar votos. É uma compra indireta de votos. Então, as campanhas elas têm que ser muito mais baratas, muito mais simples. Não tem que ter essas estruturas todas que hoje em dia a gente está acostumado a ver, né? Entendeu? E vai se constituir um fundo eleitoral, pegar 3 bilhões e meio do dinheiro do contribuinte para constituir esse fundo? Não com meu voto. A entrevista completa você assiste no programa Argumento daqui a pouquinho, logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e em nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia, continue sintonizado aqui na TV Senado.